Oi, pessoal. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria dos atos de fala, uma teoria que é voltada especificamente para o conteúdo de pragmática, na nossa disciplina de semântica pragmática, e que tenta mostrar como é que por meio da fala a gente faz atos linguísticos, tá? Vamos lá então. Bom, até agora a gente tinha visto muito sentenças declarativas, por exemplo, o João saiu da sala, o João cantou, e a gente sabe que essas sentenças elas são verdadeiras em uma condição muito simples, se o João saiu da sala. Então, essa sentença, ela tem um significado que é muito fácil da gente saber. Tá? Então, é verdade que o João saiu da sala? Bom, é verdade se ele saiu da sala, é falso se ele não saiu da sala. Agora, vejam que em sentenças imperativas, algo do tipo, João, saia da sala, essa sentença é verdadeira ou falsa? Não sei julgar, tá? Não sei julgar, porque a pessoa está dando uma ordem para ele, ou está aconselhando, enfim, de modo que a gente não tem a possibilidade de dizer se ela é verdadeira ou falsa. Nas sentenças interrogativas, mesma coisa. O João saiu da sala? Eu não posso dizer se uma pergunta é verdadeira ou falsa. Ela só é uma pergunta. Tá? Eu não estou em condições de dizer se ela é verdadeira ou falsa ou não. Ao contrário da sentença declarativa. Bom, para o Frege, que é o mesmo filósofo, o mesmo teórico que discutiu sentido e referência lá atrás, nas nossas primeiras aulas, ele vai dizer que as sentenças têm um conteúdo, aquilo que ela veicula, mas elas também têm uma força. Então, no caso, por exemplo, aqui de João saiu da sala, o que eu tenho é o conteúdo. João sair da sala, veja que está aqui ó, no infinitivo, e aí a força dessa sentença seria a afirmação. Quando eu tenho João saia da sala, veja que eu continuo tendo aqui o mesmo conteúdo no infinitivo, ó, o conteúdo é sair da sala, mas agora eu tenho uma ordem, um pedido. Né? Então veja que mudou a força da afirmativa para a imperativa. E quando eu tenho uma interrogativa, João saiu da sala, veja aqui, interrogativa, né? O conteúdo é o mesmo, João sair da sala, mas agora eu tenho uma pergunta. Tá? Então a ideia do Frege é, tá, eu posso até trabalhar com a ideia de verdadeiro ou falso, mas fica interessante se eu trabalhar com a ideia de força de uma determinada sentença. Bom, o que a teoria dos atos de fala tenta fazer? Ela tenta capturar essa força das sentenças, tendo como pressuposto básico a ideia de que a linguagem serve para a gente descrever o mundo, né? Tanto os eventos como as coisas do mundo, ou para produzir ações específicas, né? E ou produzir ações específicas. A linguagem, a nossa linguagem humana serve para as duas coisas. Aqui, por exemplo, ó, será que a gente está descrevendo ou está produzindo uma ação linguística? Então a gente tem aqui no título, Brasil, Zil, Zil, estamos erradicando o analfabetismo. Antes da criança terminar de escrever o analfabetismo, alguém grita lá, apague e comece tudo de novo. Veja que parece que o quadro aqui, né, isso que está aqui no quadro, esse ponto especificamente, se volta para uma ideia de descrição, não é verdade? Agora, essa parte aqui, muito provavelmente seja o professor, que é o professor que manda as crianças irem para o quadro, seja uma produção, um ato de fala. O professor está mandando ele fazer alguma coisa, ordenando que ele faça alguma coisa. Nesse caso, apagar e começar de novo. Tá? E muito relacionado, claro, muito relacionado, claro, ao fato dele ter se equivocado aqui na hora de escrever analfabetismo. Né? Escreveu com U e não com L. Tá? Bom, então, quer dizer que a gente pode, em determinados contextos, verificar as duas coisas, mais ou menos com essa ideia aqui do Frege de que tem um conteúdo e tem uma força. Tá? Aqui também a gente podia falar que essa frase, estamos erradicando o analfabetismo, é a descrição, mas também é uma produção. Ela produz uma afirmação em relação ao mundo, é uma verdade em relação ao mundo. O Austin tentou desenvolver isso pensando em três atos de fala diferentes. Tá? O primeiro seria esse ato locutivo, que seria o proferimento de uma sentença. Só o fato da gente proferir a sentença já é um ato, né? É locutar. O outro seria o ilocutivo, quer dizer, com que intenção a gente profere isso, que seria a força lá do Frege, né? Então, a intenção do proferimento seria ordenar, interrogar, avisar, etc. Então, esse seria o ilocutivo. E o perlocutivo são as ações que a gente obtém com o proferimento. Então, eu tenho uma intenção a fazer, mas o que me retorna? Eu consigo retornar exatamente o que eu quero? A gente vai ver os exemplos aqui. Ó. Por exemplo, ó, o filho tem que fazer o dever de casa, mas não larga o videogame. Então, a mãe diz, vou desligar o videogame. Veja que o que a mãe está falando, ó, o proferimento da mãe é vou desligar o videogame. Até coloquei entre aspas aqui, tá? Para dizer, ó,
proferimento é a sentença em si, tá bom? A fala da mãe. Qual é a intenção da mãe? Ameaçar ou ordenar que ele faça alguma coisa, né? Ou, por exemplo, desligue e vai fazer a lição da casa. E o perlocutivo, as ações obtidas ou as ações que a mãe quer obter, é exatamente que o filho faça o dever. Então, o filho faz o dever. Nesse contexto aqui, o perlocutivo que se espera é que o filho faça o dever, já que ele foi ameaçado, já que ele recebeu uma ordem da mãe. Tá? Veja um outro contexto. A família vai sair, o jovem esqueceu o videogame desligado. Todo mundo já saiu, né? Já está lá no carro, mas aí a mãe diz: vou desligar o videogame. Veja que é a mesma frase, então o proferimento, de novo, é o mesmo aqui, aspas, tal. Agora a intenção é um aviso de por que, que ela ainda não saiu, o que, que ela está fazendo. E uma espécie de pedido para que, ó, me esperem que eu tô saindo. Tá? O perlocutivo, no entanto, a ação obtida, ou seja, o que ela quer com isso, é exatamente que esperem por ela. Tá? A Kempson foi exatamente nesse mesmo caminho e chamou o perlocutivo de objetivo, como eu estou chamando aqui agora. Então ela vai dizer: o falante profere sentenças com significado, que é aquele ato locutivo, lá entre aspas, que a gente discutiu, né? Então o significado está ali no locutivo, mas ele tem uma força, ou seja, ele é uma afirmação, é uma ordem, é um pedido com um objetivo específico, né? Naqueles casos que a gente viu. Então aqui, ó, no caso da mãe lá que disse vou desligar o videogame, o proferimento ou significado era exatamente a frase, né? A intenção ou a força seria o aviso e o pedido, e as ações obtidas ou o objetivo é que esperassem por ela, naquele último caso que a gente viu. Tá? Existem também o que a gente chama de proferimentos performativos. E o que são isso? São os casos em que a perlocução já está na locução, ou seja, verbos ou expressões que indicam que a gente está fazendo algo só por meio da linguagem. Por exemplo, prometo que não chegarei atrasado. Uma promessa a gente faz por meio desse verbo. Ó, prometo que não chegarei atrasado. Esse é um verbo que ele indica um proferimento performativo. Como é que a gente faz uma promessa? Por meio da fala. Tá? É diferente de construir uma casa, que eu falo assim, vou construir uma casa. Eu não estou construindo uma casa com a minha fala, mas se eu falar assim, prometo que não chegarei atrasado, prometo que eu vou construir uma casa, eu estou fazendo uma promessa com a minha fala. Essa é a diferença básica, tá bom? Veja um outro caso aqui, ó. Você está demitido. Então aqui o patrão, enfim, o chefe está demitindo a pessoa por meio dessa frase, né? Ou você está contratado, mesma coisa. Contrata por meio dessa fala. Claro que existe todo um protocolo do tipo assinar papel, etc. Mas a fala, você está contratado, você está demitido, é suficiente para ser caracterizada como um proferimento performativo. Aí ele vale. E claro, a pessoa pode até desfazer isso. Não, eu pensei bem e tal, fica aí. Mesma coisa com a promessa, a pessoa pode não cumprir, mas o ato é feito por meio da fala, tá bom? Agora a gente vai fazer um trabalho em grupo, tal, tá tentando dividir os alunos aqui e ali, daí alguém chega e fala, eu posso entrar no grupo? Daí, vamos falar com a Maria, porque ela que está organizando. E aí, Maria, o João pode entrar no grupo? Ah, tá bom, vai, eu aceito que você entre no grupo. Então, a Maria às vezes não gostava muito do João, enfim, mas olha, por esse ato aqui, aceita, ela diz, aceito. Tá? Ou posso entrar no grupo? Pode. Por meio dessa fala, você meio que dá autorização, você permite. Isso é o que a gente chama, então, de proferimento por performativo. Na perlocução, né, quer dizer, aquela ação linguística já está na própria fala. Então, prometo que não chegaria atrasado, teria o significado, entre aspas, aqui, prometo que não chegaria atrasado. A força seria a promessa e o objetivo é prometer que não chegaria atrasado. Ou conseguir alguma outra coisa que a gente não sabe no contexto. Agora veja a diferença aqui entre prometo que não chegaria atrasado e ele prometeu que não chegaria atrasado. O proferimento performativo indica que a gente tem um presente aqui, ó. Prometo, tá? Presente. E é a primeira pessoa, ó, aqui. Prometo. Tá? Esse aqui é a primeira pessoa. Agora, no 8, ele prometeu, a gente já tem a descrição de um proferimento performativo. Por isso ele está no passado, aqui, ó. Prometeu. Né? E em terceira pessoa, aqui, ó. Ele. Tá? Então, essas diferenças são importantes. O A8 descreve um proferimento performativo. A 5 é um proferimento performativo. E tem uma série de ações que a gente faz com a linguagem, tá? Por meio de proferimentos performativos. Ofender, xingar, você é um filho da mãe, etc. Né? Desculpar, desculpa, né? Pisando no teu pé.
autorizar, proibir, nomear, sentenciar, solicitar, etc, etc, etc. Tá? Tudo isso a gente faz por meio da linguagem. Então, uns exemplos aí de uns cartazes daquela época que tinha aquelas manifestações todas aqui no Brasil, né? 2013 principalmente. Tem tanta coisa errada que nem cabe num cartaz. O que essa pessoa está querendo dizer com essa frase? Que ato performativo ela faz com essa frase? Né? Provavelmente uma denúncia. Tá? Provavelmente uma denúncia. Militar para mim é verbo. Olha que legal. Né? A ideia de que militar não é necessariamente um grupo de pessoas, né, que são responsáveis pela segurança do país, defesa, etc. Mas que militar é aquele que milita, aquele que defende determinadas causas, como o militar faz, mas verbo, né, militar em defesa de. Tá? Então aqui ele está usando uma discussão metalinguística, especificamente, falando de verbo, mas para dizer que o mais importante é a gente lutar pelas coisas que quer. Então é como se fosse um incentivo, né, ao mesmo tempo um esclarecimento. Eu quero tu, eu quero já, eu quero 10% do PIB para a educação. Aqui, ó, de novo, uma reivindicação feita por meio da linguagem, mais especificamente pelo cartaz. Por favor, não me bata, proteja-me. Olha só o pedido que está sendo feito. De novo, por meio da linguagem, tá bom? Então, aqueles casos que a gente tinha visto lá em terceira pessoa, quando a pessoa diz assim, você está demitido, o João está proibido de entrar, tem alguma coisa em comum entre elas, né, com os atos performativos? Existe aquilo que a gente fala de condições de felicidade ou de adequação das sentenças, que é alguma coisa relacionada a como é que as pessoas que fazem esses atos performativos precisam se comportar, quem elas precisam ser e o ambiente que precisam estar. Então, o primeiro ponto. Por que a senhora da limpeza, por exemplo, não pode dizer lá no Congresso, declaro a sessão aberta, né? Não pode por causa disso, disso, daquilo outro, né? Mas o mais importante, por quê? Porque ela não é a presidente da sessão. Mesmo que ela esteja lá só brincando com as amigas, tá, né? Estão limpando ali, declara a sessão aberta, já escutou aquela frase e ali está repetindo, não vale, né? Porque ela é a senhora da limpeza, ela não está investida do cargo. Mesmo um outro senador ou um outro deputado que esteja ali, não pode fazer isso se não for autorizado pelo presidente. Mesma coisa aqui, eu coloquei o Alcolumbre, tá? Mas agora já é o outro lá, nem sei o nome dele, Pacheco, acho. Porque o Pacheco não pode dizer o mesmo na praia. Tá lá na praia, tem 2, 3 senadores, ele fala, declara aberta a sessão. Só pode na brincadeira, mas na praia não é o ambiente para se fazer abertura de sessão, né? E por que que ele não pode fazer isso no meio da sessão, tá? A sessão começou, pessoal, esqueci lá, então agora declara aberta a sessão. Não pode porque existe um rito. Então, em geral, os contextos que são contextos performativos, eles exigem rito. Tá? A gente precisa de uma pessoa que esteja investida para fazer aquilo, né? Que diga as palavras corretas para fazer aquilo no ambiente correto. Tá? Esse é um ponto bastante importante. Por isso que é esquisito que se alguém pisa no teu pé no ônibus, alguém que está do lado diz assim, desculpa, ele pisou no teu pé. Não faz sentido. Quem tem que pedir desculpa é quem fez a ação, quem está investido, ou autorizado, ou obrigado a, tá? Que é o caso que a gente está vendo aqui. Bom, adiante um pouquinho. Prometo que não chegarei atrasado, você está demitido, aceito que você entre no grupo, o João está proibido de entrar. Quem diz, a primeira pergunta que eu faço é, quem diz tem autoridade para dizer? Então, quem diz? A gente precisa verificar esses casos. Então, mesmo esses casos aqui que eu falei para vocês, que parece que está em terceira pessoa, você está demitido, esse não, né? Alguém que está falando. Mas o João está proibido de entrar, veja, eu estou falando do João, você não deixa o João entrar, tá bom? O João está proibido de entrar aqui. Eu estou dando uma ordem para a pessoa, não estou dando uma ordem para o João, certo? Então, são casos que parecem ser de terceira pessoa, mas são diretos. Continuam sendo casos de falante para falante, tá bom? É um proferimento direto, né? De primeira para a segunda pessoa. Para quem diz a relação é adequada, então eu estou falando para a pessoa adequada, porque ela é a responsável, né? Ou ela é a que está investida para realizar essa ação. O local é adequado, onde se diz, né, especialmente quando a gente está falando de contextos de rito, isso é importante. Por exemplo, um batismo, um batizado tem que ser feito no ambiente adequado, num templo, numa igreja, enfim. Um casamento lá no cartório ou na igreja, né? Então, existem lugares que são adequados para determinadas coisas. Ou lá a sessão do congresso que eu falei para vocês. Quando diz, é aquele momento que é o momento de ser dito, né?
E outro, perdão, quando diz, né? Aquele é o momento de ser dito, é o momento adequado, e como diz, usou as palavras corretas, usou o rito linguístico correto, isso é muito importante para a gente conseguir entender bem como é que funciona esses enunciados performativos. Do contrário, a gente fica assim, ué, o que ele quis dizer? Né? A gente fica com aquela estranheza, tá bom? Bom, umas atividades aqui, ó. Como é que a gente aplica essa teoria nessa tirinha aqui? Veja que tem, no primeiro caso, uma pessoa que surpreende, né? Na segunda, essa mesma pessoa vai levando essa pessoa para algum lugar que a gente não sabe ainda. Na terceira, a gente vê onde é que eles estão, né? No ambiente de matrimônio aqui, a noiva, ele, esse cara que alguém levou aqui com a arma, e o padre aqui fazendo o casamento, tá bom? Na aula ao vivo a gente vai discutir as questões, tá? Um outro caso interessante aqui, ó. Este conselho condena Vossa Excelência à pena máxima, ou seja, aposentadoria. Toma, neste folder tem boas dicas sobre as ilhas do Caribe. Tem uns comentários que são bem chatos, mas são interessantes da gente analisar do ponto de vista linguístico, tá? Então, houve uma discussão 2019, 2018, 2019, com relação a uma graduação que tinha lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, ainda tem, né? Uma graduação que é voltada para o público indígena. E houve uma série de agressões verbais com relação a essas pessoas, né? Uma série de xingamentos e tal. E aí aqui eu consegui separar uns casos que são mais ou menos deglutíveis, que não causam tanta repulsa, porque a hora que eu fui procurando, a gente começa a ter ânsia, né? Enfim. E esses são uns casos interessantes da gente analisar como é que os atos de fala estão acontecendo aqui, porque aqui a gente tem muito pouco verbo ou ato performativo que seja explícito. A gente precisa inferir isso, e é isso que eu quero discutir um pouco com vocês na aula. E, finalmente, um caso de cartaz aquele parecido que a gente viu na aula passada de Tempo e Aspecto, que é quando a violência contra a mulher acaba, as amizades renascem. E aí a gente tem fale, denuncie, proteja, se ligue 180. Como é que os atos de fala estão acontecendo aqui? Eu vejo atos de fala distintos ou é um único ato de fala? Quando a gente tem esses casos de propaganda, né, que querem convencer a pessoa a fazer alguma coisa, como é que eu lido com esses casos do ponto de vista do ato de fala? Bom, é isso. A gente